Exatamente, Lívia. Olha só, a gente tem uma coisa curiosa. O comportamento das ações do BRB nos últimos 12 meses chama a atenção na Bolsa de Valores. O código das ações do BRB na B3 é BSLI3. Elas têm baixa liquidez, Lívia. São cerca de 2 mil ações negociadas por dia apenas. É muito pouco isso, né? Mesmo atravessando uma crise financeira, o BRB teve oscilações atípicas de alta nos preços, levantando suspeitas de manipulação. Vamos ver um gráfico aqui que a gente preparou sobre as ações dos últimos 12 meses, Lívia. Olha só, em fevereiro do ano passado, a ação custava R$ 8,10. Depois, em março, ela teve um pico, ó. Olha só como subiu vertiginosamente para R$ 13,75. Nossa, muito. Né? Subiu Depois muito. Caiu de novo, aí veio em setembro um outro pico de R$ 10,80, um pouco menor. Daí ela veio caindo, ó, caiu mais de 50%. Nesse momento ela custa R$ 5,07. Isso levanta a suspeita de que pode haver informação privilegiada, alguém vai lá e sabe que vai acontecer alguma coisa, a ação vai subir, ou pode ser os fundos do Daniel Vorcaro operando para... Né? Engraçado, curioso esses últimos 12 meses, porque eu já tinha essa desconfiança no mercado financeiro, já se falava que o banco estava sob investigação do Banco Central. Tudo. É interessante, Lúcio, que além dessas possíveis motivações para esse comportamento dessa curva, a gente pode citar aqui a própria confiança do mercado em relação a essas ações, desde quando as investigações vieram à tona da Polícia Federal. A gente vê aqui que depois que houve esse pico que você citou, aqui em meados de 2025, a curva praticamente se manteve estável. Uma oscilação mais ou menos estável. E aí, mais no segundo semestre do ano passado, próximo aqui de novembro, elas começaram a cair vertiginosamente. Lembrando que as investigações ganharam força, corpo e foram divulgadas aqui, em meados de novembro do ano passado. A intervenção foi aqui, a liquidação foi aqui. Exatamente. Aí, a gente vê que a estabilidade se transforma numa curva para baixo muito clara. Então, para além desses fatores do mercado financeiro que justificam, como você citou, esses preços, essas mudanças no valor, tem também um impacto de imagem, né? Eu disse a liquidação do Master foi aqui, né? Não do BRB. O BRB continuou operando normalmente, né? Mas agora recebeu uma parte, né? Recebeu uma parte do Banco Master, né? Porque o Banco Master é sócio deles. E a queda nesse período de 12 meses, 37,3%. Quase 40%, né? Outra crise de credibilidade por causa do Banco Master. Não, e o peso para esse resultado, com certeza, está ancorado justamente nesse período que a gente citou aqui, da liquidação do Master e do impacto para a imagem do BRB. Afinal de contas, todo esse imbróglio envolve suspeitas de tentativa de compra do Banco Master de forma irregular, né? É um banco BRB. que exige uma responsabilidade ainda maior, né, Lívia? Porque a gente está falando de um banco público, né, que mexe com aposentadoria de vários servidores de Brasília. Folha de pagamento, mercado imobiliário também muito ancorado nesses recursos do Banco de Brasília, do BRB, enfim. Se fosse um banco privado, eles fazem o que quiserem, né? Com o investimento deles, mas um banco público... Tem que tomar mais cuidado, né? Vamos seguir falando sobre isso, gente, porque o polêmico negócio entre o Banco de Brasília e o Banco Master, a tentativa de compra do Master, que acabou vetada pelo Banco Central, expôs um potencial conflito de interesses envolvendo o empresário Daniel Vorcaro. A gente tem falado sobre isso, mas eu vou reforçar a informação. Ele detém parte das ações do BRB por meio de fundos de investimentos. E as autoridades tentam entender se o banco estatal, o BRB, foi usado para injetar liquidez em uma instituição privada e evitar a liquidação que acabou acontecendo. Sobre isso, a gente vai conversar agora com um analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos, o Alisson Correia, que nos faz companhia nessa manhã de quinta-feira. Alisson, bem-vindo, bom dia. Bom dia para vocês, uma excelente quinta-feira para todos os telespectadores. E falando de Master ainda, e falaremos por um bom tempo, acredito, Alisson. E aí a gente tem enfatizado, desde que veio à tona essa informação das ações compradas por alguns integrantes, pessoas ligadas ao Banco Master do BRB, sobre esse potencial conflito de interesses que agora vai entrar também na mesa de investigação. Não se sabe ainda exatamente, a gente está com algumas apurações, o César Feitosa, nosso analista
analista trouxe a apuração de que estamos falando de pelo menos 15% desse potencial acionário do BRB nas mãos de pessoas ligadas ao Banco Master, pelo menos isso até janeiro desse ano. Foi a informação que ele trouxe para a gente, uma apuração dele. Mas, independentemente disso, a gente está falando de pessoas que estão tentando comprar ações de uma empresa na qual eles também têm participação, estão dos dois lados do balcão. E isso é preocupante porque a gente está falando de um banco público, uma estatal, né? Um banco estatal envolvido nessas negociações. Eu queria que você analisasse esse potencial conflito de interesse, qual é o alcance dele e as consequências também para o mercado financeiro. Muito bom. Na verdade, eu acho que é tudo muito nebuloso, né, diante dessas negociações, que eu acho que o gráfico, a forma como vocês colocaram, né, diante do seu crescimento até na variação, né, dos preços do BRB, a forma como ele aumenta, né, a sua cotação e depois como ela cai, é exatamente quando ela começa a crescer a sua participação junto com o Master e depois quando o Master ele é liquidado, né? Ele é bem, se você parar para acompanhar, a sua variação ela é bem fiel, né, aos acontecimentos, algo que realmente causa muita estranheza, que não deveria ser assim, como vocês colocaram. Na verdade, o Banco BRB ele é um banco de capital público-privado, né, um banco misto. Então, o banco, o governo ele tem aproximadamente 72% das ações. Então, ele é majoritário, né? E majoritariamente ele comanda as decisões. E há um tempo atrás, principalmente depois de 2024, ele se aproximou muito do Banco Master. Eles tiveram muitas trocas ali, principalmente de ativos, de carteira de créditos, né, que foram aí vendidas para eles, foram sendo acopladas ali para o banco, carteiras que, sinceramente, qualquer estagiário de segundo semestre de qualquer curso de economia que fizesse qualquer tipo de curadoria já enxergaria de que eram carteiras sem lastro, que eram carteiras que não poderiam ter sido adquiridas e que seriam muito difícil de ter aí a sua, como é que eu posso dizer, a sua chancela financeira para os investidores. Super simples, tanto que na hora que o Banco Central ele nega a compra, né, ele nega a compra do BRB para o Banco Master, fica claro realmente que boa parte desses créditos que foram colocados dessas carteiras, elas não tinham lastro nenhum, né? E a gente está falando de quase 12 bilhões sem lastro. E os outros lastros que existem não são nem em relação à carteira, são lastros que foram colocados através de outros tipos de garantias, como imóveis, por exemplo, ou seja, não são lastros nem através do crédito que foi colocado. Então, o próprio presidente do BRB esteve aqui ontem na Faria Lima, está rodando para tentar vender aproximadamente 20 bilhões aí dessa carteira que ele tem aí como garantia que foi colocado pelo Master. Sem sombra de dúvida, ele vai tomar um deságio na cabeça, é super inocente da parte dele ele imaginar que ele vai conseguir um valor máximo, a não ser que ele tenha amigos super generosos, e no mercado financeiro, se tem algo que o pessoal sabe fazer o tradear, né, o que a gente chama, né, tradear operar, né, em cima de ativos e fazer descontos bons. Então, sem sombra de dúvida, ele pode até conseguir levantar um dinheiro, mas com certeza não vai ser o suficiente para ele conseguir aí recuperar ou ter esse montante de 20 bilhões. E aí o que acontece é que eles vão ter que provisionar esse valor, né? E o mercado já enxergando isso, e desde o final do ano passado já começa exatamente a vender os papéis. Então, olha só que interessante, né? A Bolsa, ela vem batendo recordes de alta, exatamente nessa mesma fase
que vocês mostraram no gráfico, onde o BRB ele vem perdendo valor e mais de 50% nos últimos meses, então é uma queda muito grande, é mais de 80% desse seu pico máximo ali de cotação. Então é uma por mais que, tudo bem, são poucas negociações, é um papel que não tem não tem muita liquidez, mas isso não importa, né? Na verdade, tem pessoas que estão posicionadas, né? Tem investidores que estão comprados nesse papel, né? A partir do momento que essa empresa está listada em bolsa, é exatamente para que investidores possam surfar algum tipo de retorno diante de uma instituição séria, né? E que a gente imagina que seja como sólida, ainda tendo o governo por trás na sua gestão. É algo que não estamos vendo. Então, a Bolsa batendo recorde de alta e a gente tendo uma queda de mais de 50% num banco estatal. Com certeza, então está pagando o preço por ter feito esse vínculo, ter se vinculado dessa forma tão forte aí com o Banco Master. E ainda tem muita coisa mais por vir, né? Tem muita coisa por trás que ainda depois, com essas TPIs da INSS que estão rolando, essas CPMIs que estão para abrir do Banco Master, que ainda podem vir. Alisson, você deu uma informação importante, né? Que você falou que qualquer estagiário teria condições de descobrir que essas carteiras oferecidas pelo Master não tinham o menor lastro, né? Como é que você avalia a situação hoje do Banco de Brasília nessa situação? Vamos supor que não aconteça uma intervenção do Banco Central no BRB. O banco consegue continuar operando com essa desconfiança, essa crise de credibilidade? Na verdade, os bancos eles precisam seguir existe um sistema e um processo chamado de Basileia que toda instituição financeira precisa seguir para se manter operacional. Então, isso não é apenas uma regra de Banco Central. O sistema financeiro como um todo precisa seguir determinados parâmetros, principalmente em relação a um tipo de compliance financeiro para ele se manter em pé. Quando esse sistema financeiro ele é quebrado, isso apita no Banco Central, é aí que ele atua e é aí que acontece algum tipo de liquidação, é aí que o Banco Central intercede para tentar talvez fazer algum tipo de negociação. O presidente do BRB até se antecipou, falou que não vai negociar, não vão vender o banco, isso está fora de cogitação, que ele é sólido, que ele tem recursos, ele pode levantar recursos realmente. A questão não é nem se ele pode levantar recursos, o ponto é quem neste exato momento, né, emprestaria esses recursos e baseado em que tipo de investimento esses recursos seriam pagos, né? Você como investidor aportaria dinheiro numa expectativa de retorno, qual que é a taxa que você cobraria para ter retorno diante de todo esse histórico desses últimos meses? Então, eu não emprestaria. Então, com certeza, essa é uma conta, é um cálculo específico que existe no mercado financeiro que os bancos precisam seguir. Então, por enquanto, é por isso, com certeza o BRB tem caixa, ele está tentando, obviamente, resolver da melhor maneira possível e mais rápida possível para fazer o levantamento e cobrir esse rombo, porque internamente eles já sabem exatamente da falta de lastro que existe, então vão tentar deixar aí o menos oneroso, e aí para poder continuar tocando a vida e para que a operação possa continuar. Alisson, eu vou precisar encerrar a entrevista, mas só fazendo um comentário aqui com base no que você trouxe de informação para a gente mais cedo, na sua primeira resposta, e um comentário que você fez também, você chegou a mencionar assim que para que o novo presidente do BRB conseguisse chegar a esse valor de mais de 20 bilhões com a venda de ativos do Banco Master para recuperar parte desse prejuízo, só se ele tivesse amigos muito leais no mercado financeiro, né? Você chegou a fazer esse comentário, e aí eu me lembrei, até para lembrar também nossa audiência em relação a isso, que uma parte das investigações da Polícia Federal sobre o caso do Banco Master, a suspeita, né, de fraude bancária e fiscal, leva em consideração uma parte dessa investigação envolvendo Fictor também, que talvez a tentativa de compra do Banco Master pela Fictor, horas antes da prisão de Vorcaro, tenha sido uma cortina de fumaça, justamente na tentativa de desviar a atenção, o foco da Polícia Federal, do Banco Central, em relação a essas irregularidades cometidas
pelo Banco Master, né? E aí eu me lembrei, quando você fez o comentário, justamente sobre isso, né? Banco Master que, além de investidores, também tinha amigos, porque Victor se propôs, né, a fazer uma situação como essa, né, a comprar um banco, sem ter recurso em caixa para isso, que é o que apontam as investigações. É porque tinha tanta gente querendo comprar o Master. Exatamente. Não, além de termos muito interesse pela compra do Banco Master, a própria Victor tenta comprar, não consegue, após essa compra frustrada, não conseguiu. Agora eu vou entrar em recuperação judicial. 2 dias atrás você queria comprar um banco. Exatamente. E agora você entra em recuperação judicial. Não faz o menor sentido. Então, o que tem que ficar claro aqui é que não existe coincidência no mercado financeiro. Mas que existem amigos, existem. É isso que eu queria falar. Com certeza. Existem isso amigos. Sim. E dos bons. E dos bons. Bom, Alisson Correia, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos, muito obrigada pela participação mais uma vez, Alisson. Até a próxima. Bom dia para você. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Ótimo dia.